Boa noite a todos. É muito bom estarmos juntos novamente. E hoje eu não vou falar nada com vocês, a não ser... O Hector já falou tudo, esse maravilha, esse neto maravilhoso que eu tenho. Estava no hospital com a minha neta, a esposa dele, maravilhosa, e ela deixou lá para poder estar presente para se doar para vocês. Para nós, né? Mas para vocês que nos assistem. Então, eu só tenho a agradecer mesmo tudo isso e continuar contando com vocês, continuar contando com a ajuda de vocês também. Está aí minha filha com Covid, está aí meu neto com a esposa no hospital, está o Ivan também no outro hospital, está a Fernanda, que também não está aí porque fez uma cirurgia, enfim. Mas nós estamos aqui, né? Então, como diz Jesus, onde estiver dois em meu nome, eu estarei lá, né? Quando estiver um, eu estarei lá. E nós estamos aqui. Em nome do Criador, em nome de Jesus, em nome dos nossos mentores espirituais, estamos aqui para nos doarmos a vocês. Com todo o nosso amor, nosso carinho, nosso respeito, né? Estamos nos doando a vocês. E com toda certeza que vocês também, sabendo de tudo que está acontecendo, no nosso grupo também estão se doando para nós, tá bom? Então vamos em frente, vamos seguir, porque também a gente não pode sobrecarregar muito tempo. Da Karen, da Laís, que embora internada está nos ouvindo, da Fernanda também, que embora não esteja aqui presente, está nos ouvindo. Então vamos lá e vamos ao nosso querido Marcel, a palestra que com toda certeza vai ser tão boa, tanto quanto todas as outras. Boa noite, meus amores, boa noite, meus filhos, boa noite, meus irmãos, meus amigos de fé, todos unidos no nosso Pai, o nosso Criador. Fiquem com a palestra. Bom, legal. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu não sei quantos são, eu não tenho o painel de controle aqui da nossa estação de transmissão, mas boa noite a todos. Espero que aproveitem bastante a palestra, tá bom? Ela, apesar de ter sido escrita por mãos humanas, ela vem... A sua origem, a origem das palestras é o plano espiritual, tá bom? Então, o que a gente vai falar hoje, pessoal? As palestras, elas têm sempre, por tradição no grupo, uma continuidade, né? Uma sequência lógica ou encadeamento baseado nos temas anteriores, tá bom? A gente vai falar hoje sobre apego. E esse termo ele pode ter no entendimento das pessoas uma conotação positiva ou negativa, que as pessoas não se apercebem bem. Bom, vamos tentar desenvolver esse tema aqui, e já de antemão, fazendo só um parênteses, se pular algum cachorrinho aqui, eu estou na minha casa, eu tenho 4 bichinhos, e eu peço desculpas a vocês, eles estão soltos por aqui, tá bom? Bom, pessoal, na palestra anterior, a gente falou sobre o amor, né? O amor na sua plenitude. A Karen falou, tá bom? O amor na sua plenitude e que a gente deve buscar sempre dentro de nós, principalmente o auto-amor. Auto-amor, né? O amor próprio, tá? O amor próprio. E é sempre mencionado que o amor próprio, ele é o mais importante dos amores, se é que dá para colocar dessa forma, porque... ele parte do princípio que a gente, para dar amor, a gente tem que ter em primeiro lugar o amor. Faz bastante sentido, né, gente? Se você não tem algo, você não consegue dar esse algo para alguém. A pessoa precisa
de um copo d'água. Você não tem nem para você, como é que você vai dar para ela? Então, a gente falou sobre, dentre outras coisas, sobre o auto-amor, amor próprio, que é o primeiro e o mais importante amor, tá bom? Daí a gente começa a perceber, e vamos desenvolvendo isso na palestra, que muitas vezes a gente acaba se boicotando, tá bom? Até mesmo para justificar aí as nossas ações, os nossos desequilíbrios e cobranças interiores. Legal? Gente, vamos desenvolver o tema aqui. Bom, a gente não está aqui para dizer que transformações na vida, ciclos, etc. e tal, que eles são fáceis. A gente sabe que não são fáceis. Todo mundo está vivenciando, em maior ou menor escala, transformações, e a nossa vida não termina do jeito que começa. Legal? Então, essas transformações, ciclos de vida, mudança, eles não são fáceis, tá? A gente não está querendo dizer isso. A gente está aqui para tentar ajudar a detectar quais são as nossas falhas. Legal? E fazer com que nós desejemos mudar, tá? Com autoconhecimento. Isso é importante. Através do autoconhecimento ou através, de quem não tiver autoconhecimento, de ajudas externas. Amigos, parentes, ou até mesmo médico, um psicólogo, etc. e tal. Tá bom? Então, o objetivo aqui não é dizer que as mudanças são fáceis, que ciclos ou desapegar é fácil. Não. É que, ao término dessa palestra, a gente vai entender que, embora esses processos não sejam fáceis, eles são necessários e que, mais do que tudo, a gente queira seguir adiante. Tá bom? Sabendo desapegar. Tá? Esse é um grifo meu, eu estou fazendo aqui agora de improviso, mas acho que praticar o desapego é um mote dessa palestra aqui. Tá bom? Gente, é o seguinte, ninguém precisa ser o Hércules da mitologia grega e realizar os famosos 12 trabalhos de Hércules sozinhos. Tá? Quem conhece em maior ou menor escala a historinha do Hércules, né? A história, enfim, atribuída à mitologia grega, sabe que ele desenvolveu 12 trabalhos de gigantescos, sozinhos. Tá? Daí vem a expressão trabalho, uma tarefa hercúlea, né? Então a gente não quer que ninguém faça nada sozinho, tá bom? O que a gente quer é que as pessoas entendam que elas não precisam passar as transições de vida sozinhos, tá? E que todos nós estamos aqui para dizer que a inércia não faz com que a gente evolua. A inércia impede que a gente evolua. Isso tem que fazer muito sentido para todo mundo aqui. Legal? Ninguém sai do lugar parado. Eu falei uma obviedade aqui agora, né? Ninguém sai do lugar parado. Vão falar, Marcel, o Grupo Carluz, isso é óbvio. Pois é óbvio. Você quer andar, mas se você não andar, você não anda. E a gente tem que desenhar, às vezes, algumas coisinhas, né? Então, é uma obviedade, mas as pessoas, acreditem ou não, na sua imensa maioria, não saem do lugar e querem que as coisas aconteçam. Legal? Vou dizer aqui, vou reforçar. A imensa maioria de nós fica parado esperando se movimentar. Não tem jeito. Ninguém parado sai do lugar. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. A missão aqui da espiritualidade, tá bom? É demonstrar que a gente precisa se despir do que vivemos para colocar vestes mais luminosas. Eu vou reforçar essa mensagem, essa frase é bem legal, tá? Nos despir do que vivemos para colocar vestes mais luminosas, tá? Eu acho que essa frase ela também se explica. A gente precisa saber desapegar para seguir adiante e evoluir. E aí vestes mais luminosas, corpos mais luminosos, espíritos mais evoluídos, que a gente tem que chegar em maior ou menor grau ao final de cada jornada encarnatória, rumo à eternidade. Tá bom? A gente vive muitas vezes, pessoal, apegadas atitudes, vivências, ciclos que não se encerram e que não permitem que a roda gire, que a roda da vida gire. Tá bom? Tá? Isso é muito importante dizer. O apego à matéria, ele é o mais comentado na doutrina espírita. Quem já é estudioso da doutrina espírita ou de espiritualismo, enfim, das diversas doutrinas, fala-se muito, né, na necessidade de se desapegar da matéria e apegar-se mais às riquezas do espírito. Acho que isso todo mundo já ouviu falar isso, né? Então, diversos autores e livros, eles comentam sobre esse tipo de apego. Jesus mesmo menciona esse tipo de apego
em diversas passagens da Bíblia. Legal, pessoal? Ó, esse tipo de apego material é decorrente do instinto primário de sobrevivência do homem. Vai fazer sentido aqui, tá? Nos primórdios da nossa evolução, a gente se apegava ao mínimo que tinha para a sobrevivência. Faz sentido, né? Ou melhor, a gente se apegava a tudo que aparecia na frente que fosse útil para a nossa sobrevivência física. Então, o apego material nos primórdios da nossa evolução, ele foi necessário à nossa sobrevivência. Você precisava ter uma arma para se defender de predadores, você precisava ter uma caverna bem protegida, você precisava ter aliados, etc. e tal. Então, o apego material ele remonta aos nossos instintos mais primitivos. Sobrevivência. Legal? Só que a gente não vive mais na época das cavernas. Tá bom? Então, esse apego ele foi necessário, mas atualmente ele é muito exacerbado, já de muito tempo, né? A principal questão aqui é quando todas as escolhas da nossa vida elas passam a girar em torno das conquistas materiais e das posses materiais. Aí não é mais sobrevivência, a gente tem que ter um mínimo para sobreviver ou algo para sobreviver, tá bom? Aí a gente está falando de apego a posses e acúmulos materiais, e é disso que tratam os temas bíblicos e espirituais, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, é bom falar também, não tem nada de errado com o dinheiro, nada, absolutamente nada. Não tem nada de mal nos males materiais. O mal está no apego que nutrimos por eles e no excesso, né, na demasia que dedicamos aos bens materiais ou ao dinheiro quando o fazemos. A maioria de nós faz, mesmo que não tenha muito dinheiro. A pessoa ela pode, né, ela põe todas as suas fichas nas coisas que vão ficar aqui para quando se partir para outro plano, por exemplo, não levar nada. Meu carro, a minha casa, a minha mulher, o meu marido. Ops! Marcelo está falando de apego material, falou de carro, casa, aí já falou de marido, de mulher, de filho. Sim, é um apego. É um apego, né? As pessoas falam, meu filho isso, meu filho aquilo, minha mulher aquilo, meu marido aquilo. Não é meu. Nós não somos esposos, nós não somos esposas, nós não somos filhos, nós estamos. Do lado de lá, o que vale aqui não vale lá. Tá bom? As nossas relações sociais aqui são diferentes lá. Tá bom? Então, o seu carro é uma posse, a sua casa é uma posse, a sua mulher a gente vê como uma posse. Mulher não é uma posse, o marido não é uma posse, e o filho que a gente diz tanto amar também não é uma posse. Né? Estão temporariamente conosco e podem, do outro lado, permanecer com algum tipo de ligação ou não. A vida segue do outro lado. Tá bom? Então é importante falar, ó, meu filho isso, meu filho aquilo. Obviamente, na hora que tiver que deixar para trás o filho, ou a esposa, ou o carro, ou etc e tal, vai vivenciar uma situação bem complicada, de uma certa tormenta, né? Esse apego não se restringe a posses materiais, mas também a posses pessoais, tá bom? Uma coisa importante aqui, ó. Eu não sou escravo do meu carro. Vamos falar uma coisa simples do carro. Eu gosto, sim, do meu carro. Mas se porventura eu tiver que ficar sem ele, eu vou ter que aprender a ficar feliz do mesmo jeito. Porque eu tinha um carro, agora eu não tenho carro, e eu vou viver do mesmo jeito. Mesma coisa para casa. Eu gosto da minha casa, mas você não pode se apegar, você não pode se amarrar à sua casa. Algum dia você pode ter que morar numa casa menor e vai ficar se lamentando pela antiga, que era maior, ou vai se agradecer pela casa que você tem. Tá? É meio óbvio falar isso, gente, mas é aquela coisa lá. Enquanto você reclama que você perdeu o carro, tem gente que não tem a perna e adoraria ter só a perna para caminhar de cima para baixo. Tá bom? É um caso meio chavão falar isso, mas é verdade. A mesma coisa para casa. A minha casa antiga era maior, o meu apartamento era melhor, era no bairro melhor. Pô, e tem gente embaixo do viaduto que adoraria ter só a sua casa, por mais que ela não seja tão boa quanto a antiga. Você está apegado à sua casa do passado sem agradecer a casa do futuro. Sem se dar conta que você pode ficar sem casa no futuro. Tá bom? Ó, na fala de Jesus em O Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ler aqui para você, porque é evidente, eu não sei decorar passagem de livro. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Tá bom? É bíblico isso aí. Tá bom, pessoal? Não preciso explicar essa passagem.
Então, vamos lá. Então, o meu coração, ele não pode estar nesse tesouro material. Tá? A qual tesouro, então, Jesus se refere? Qual o nosso verdadeiro tesouro? Né? Já que os tesouros não são acumulados aqui na terra, e Jesus diz que tem que se acumular aonde? No céu. Mas a minha família está aqui. Meu Deus do céu. O meu filho está aqui, eu amo meu filho. A minha esposa está aqui, a minha mãe, meu pai. Aí tem meu carro, tem minha casa, tem minha conta bancária. Está tudo junto? Não é bem isso. Vamos conversar aqui um pouquinho. Tá. Esses, famílias, irmãos e amigos, também são os nossos tesouros na terra enquanto encarnados. Tá bom? Beleza? Não tem nada de errado. Mas eles podem se tornar, sim, um problema quando existe um sentimento de posse sobre as outras pessoas. Aí a gente começa a equivaler você ter um sentimento de posse com um carro e, sim, com um filho, com uma casa e com uma esposa e etc. e tal. O sentimento de posse torna isso errado, torna isso pernicioso, torna isso nocivo. O apego a uma pessoa pode ser nocivo, sim, e bastante. Tá. Vamos diferenciar um pouquinho amor e apego, gente. O amor, ele liberta. O apego aprisiona. São opostos. O amor convive e o apego controla. É diferente de você ter amor por uma pessoa e ser apegado a ela e ser uma pessoa controladora com uma pessoa. Dá para perceber essa diferença. Eu amo meu filho, eu controlo meu filho. Tá? O apego controla. O amor acalma e o apego aflige. O amor esclarece e o apego confunde. Tá ficando claro? Espero que sim, eu não consigo pegar o feedback de vocês. Se fosse uma palestra presencial, olhando, né, no pessoal, já faz acho, uns 2 anos que eu não faço uma palestra mais, ficaria mais fácil, mas vamos seguindo aqui. Então, pessoal, é o seguinte, o apego às pessoas, ele se apresenta de diversas maneiras ao longo da nossa vida. Tá? Seja o apego a um cônjuge, um marido, uma esposa, etc. e tal, ou mesmo o apego a um filho, como eu já disse. Né? Não permitindo que esse filho cresça e siga o seu próprio caminho. Tá? Tem uma coisa que eu vou dar uma citação aqui, que eu vou ler para vocês, do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 15. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, tá bom? E ele diz o seguinte aqui: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teu irmão estão lá fora e te chamam. E eles lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Jesus Cristo disse isso. Tá bom? Completando ou reiterando o que eu venho falando aqui na palestra, tá? Uma passagem bíblica falando sobre isso, tá? Irmãos, irmãs, pais e mães podem ser todos, não apenas aqueles que a gente tem no núcleo familiar. E não que essa passagem diga que ele está desmerecendo o pai, a mãe, o irmão, etc. e tal. Tá bom? Não vamos nos estender a isso. Bom, nesse sentido, Jesus ele faz o seguinte, ele alerta até mesmo ao apego em relação aos papéis que assumimos enquanto encarnados. É isso que essa passagem diz. Por vezes, o apego ao papel de mãe, pai e filho pode gerar complicações em encarnações e vivências futuras. Tá bom? E aí é evidente que quando a gente encarna num grupo familiar, a gente tem que honrar sempre aqueles que se prontificam a resgatar ou ajudar o nosso caminho. Os nossos entes queridos, familiares aqui encarnados. Ajuda a nossa evolução, mas isso faz com que eles se tornem posses, muitas vezes. Ok? E esse é o problema. Estou me repetindo um pouquinho aqui, gente, mas é um tema que as pessoas não se dão conta. Tá? Devemos amá-los com toda a liberdade que esse sentimento nos traz. Liberdade a nós mesmos e respeito à liberdade do outro. Tá bom? Devemos amar quem? Amar os nossos familiares, nossos parentes, marido, esposa, filho, sem o apego. Amar e se apegar são coisas distintas.
Então a gente às vezes ouve aquela frase, né? Tem o ciúme, tem os ciúmes, muitos ciúmes, de tanto que eu amo esse ser. É uma frase bem comum, né? E é uma frase muito maluca, né? Tem os ciúmes de tanto que eu amo. Ciúmes, né? O ciúme é uma atitude, uma energia muito baixa. E o amor é totalmente o oposto. É uma energia muito alta. Como é que você tem tantos ciúmes? Como é que se ama tanto e tem tantos ciúmes ao mesmo tempo? Não faz sentido. Não cabe na mesma frase, não tem lógica. Tá? Quem tem ciúme não tem amor, tem apego. E um apego muito pesado, muito negativo. Não estou falando aquele ciúminho bobinho que a gente tem, que, né? Quem ama cuida, quem ama tem um pouquinho de ciúme, mas aquele ciúme doentio. A pessoa fala, não, você é muito ciumento, é porque eu amo muito ele. Pô, não ama. Né? Pensa que ama, tá apegado, tá obsediando o ser. Tá bom? E quanto à nossa família? A gente tem que tirar da cabeça que filho é patrimônio. Tá bom? Filho não é patrimônio, eu já disse lá atrás. Que a minha mulher é minha mulher, que o meu marido é meu marido. Minha mulher não é minha mulher. Meu marido de vocês, não é marido de vocês. Não é posse. Tá? Ele está marido. Ela está esposa e ele está filho. Se vocês não entendem isso, tem que voltar para a doutrina espírita e entender que a gente vai desencarnar e que as famílias espirituais são, às vezes, muitas vezes diferentes, em maior ou menor grau do que a gente vivencia aqui. Nós estamos marido e mulher, nós estamos pais e filhos, nós estamos irmãos biológicos, tá bom? Não há posse. Ninguém pertence a ninguém, não existe um contrato que aquela pessoa pertence àquela. Então, vamos lá. Em verdade, nós somos todos membros dessa grande família universal. Embora amando esposo, filho, marido, parente ou amigo, e tenhamos sempre a certeza, gente, que um dia nós vamos ter que atravessar essa grande ponte, né, que leva o mundo encarnado ao mundo espiritual, e que cada um, a partir da travessia dessa ponte, eu estou sendo só alegórico aqui, não é uma ponte, né, que após a travessia dessa ponte, cada um vai seguir o seu caminho, baseado na sua sintonia espiritual, na sua evolução, e não ao parentesco sanguíneo aqui da Terra. Então, infelizmente, né, ou às vezes felizmente, dependendo de quem você não quer que siga contigo, após o desencarne, você não vai continuar marido da sua esposa ou vice-versa, só porque aqui na Terra vocês tiveram essa posição. Vocês foram maridos um do outro e, para a vida eterna, quantos maridos vocês já não tiveram, quantas esposas vocês não tiveram, quantos pais vocês já não tiveram ou mães. E é muito bonito imaginar que lá você não encontra só um, mas você pode encontrar com vários pais, vários irmãos. Tá? Eu não estou querendo dizer que vai haver uma separação daqui, quer dizer que você encontra muito mais gente do que você possa se lembrar aqui encarnado, tá bom? E que não necessariamente, para quem tem um sentimento de posse pelo ente querido, você vai seguir com ele lá de lá, porque pode ser que aconteça, mas pode ser que também não, porque cada um vai para o lado que for de acordo com a sua faixa vibracional, com a sua evolução. Tá bom, gente? É importante falar disso, é bastante importante, ok? Então vamos lá, vamos falar o seguinte aqui. Se eu, filho de uma mãe santa, tá? Toda mãe pra gente é santa, né? Mas pega aquela mãe bem santa mesmo, que a gente sabe, a minha mãe é meio bagunceira, mas a mãe do cara, não, aquela. Então vamos pegar aquela lá, se for a mãe de vocês, melhor ainda, tá? Se eu filho de uma mãe santa, se eu for uma alma atormentada, uma pessoa bagunçada na vida, tá? Eu vou ter que me haver, vou ter que me vincular a almas atormentadas em algum momento. Eu não posso estar ligado a coisas boas se eu sou uma pessoa atormentada. Tá bom? Então não adianta chegar do lado de lá, dando uma carteirada espiritual, falar, sabe aquela mãe santa? Ela foi minha mãe aqui na Terra. Eu falo, tudo bem, não aprendeu nada com ela, né, filho? Você está aqui, né? Então deixa ela quietinha aqui e vai seguir o teu rumo aqui. Fica claro isso, gente? Eu posso ter a mãe mais santa do mundo, o pai mais santo do mundo. Se eu não estiver no mesmo nível vibracional, quando eu atravessar para o lado de lá, quando eu desencarnar, não há a menor garantia, não vai acontecer de estar junto com ela. Tá bom? Só porque eu fui filho de uma mãe santa aqui na Terra. Na Terra ela conseguia fazer, deixa, meu filho é mal educado, ele vem comigo, sabe? Atravessou lá. Não dá. Tá bom? É a lei da justiça
que a divindade criou, de modo que a gente vai viver no mundo sabendo que ninguém é de ninguém. E a partir disso, nós aprendemos a amar as pessoas sem desejar possuir as mesmas. Amar não é possuir ninguém. Amar é amar, sem desejar ser dono das pessoas. E quando a gente se dá conta disso, a gente se liberta. Tá bom? E aí falar de desencarne aqui. Tá? Logo a gente pensamos, vou ter meu pai e minha mãe me esperando do outro lado. Já dei a resposta. Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Qual pai? Qual dos infinitos pais que você já teve nas suas infinitas existências vai te encontrar lá? Só o último? Pode ser. Pode ser que não. Pode ser que seja o penúltimo, o antepenúltimo. Gente, quantos pais a gente já teve se a gente acredita que vivemos infinitamente rumo à evolução e que a gente não está nem perto do final do caminho, tá? Então, que pai que a gente encontra? Que mãe que a gente encontra? O seu pai, depois daqui, se foi apenas o espírito, tá? Que está em busca de evolução, assim como você. Se ele estiver por lá quando você desencarnar, ele pode ir e te dar boas-vindas. Pode ficar um tempo com você, bacana. Pode acontecer, pode não, tá? Porque ainda pode ser recente a sua memória, etc e tal. Mas você pode ser que você tenha encontro de outros pais, ok? Que outros venham, outros seres, tá? Porque lá não existe esse tipo de apego. Só existe uma coisa chamada amor. Amor é libertador, tá bom? Isso é muito bom, é muito bonito a gente pensar assim e entender que as coisas se desenrolam assim, tá bom? Vamos falar de outro tipo de apego aqui que é difícil de reconhecer, tá? Eu estava falando de apego material e notem que eu falei de apego material e falei pouquinho do apego ao carro, à casa, à conta bancária, ao videogame, o que quer que seja. Eu falei de apego material a pessoas, tá? Que é o apego que as pessoas menos se dão conta. Mas vamos falar de outro aqui. Tá bom? Que é o apego a comportamentos, tá bom? É um tipo de apego que a gente tem bastante, que é difícil de reconhecer. Difícil de reconhecer. E ninguém reconhecia que era apegado de uma maneira negativa a pessoas que se amam, né? Então, o tipo de apego que é difícil de reconhecer e aceitar e tem a ver com autoconhecimento, libertação em relação a vícios, padrões e atitudes. Então, apegos a comportamentos, tá? O apego ao comportamento não permite que aproveitemos as oportunidades de viver novos padrões comportamentais. Você se comporta de uma forma que pode até ter sido adequada durante um período da sua vida, não é mais adequada, se tornou uma forma obsoleta, antiga, e você precisa se comportar de uma outra forma e continua se comportando de uma forma que já passou. Vamos fazer uma analogia bem simples aqui. Se você continuar se comportando como uma criança bem educada quando você é um adulto, vai ficar um negócio estranho, tá bom? Comportamento infantil não lhe convém quando você é adulto. E todo comportamento, assim como o nosso corpo, ele tem que passar por uma evolução, tá bom? Então, por vezes, o apego a comportamento, de forma coletiva, ele faz com que hajamos de forma diferente do que nossa consciência nos aponta como correto. Comportamentos balizados por aprovação social, tá bom? Tem uma expressão, aquela expressão, né? Segue o baile, segue o baile. Então a gente está se comportando de uma maneira inadequada para a vida, né? Não é numa situação específica, não. Tá? Baseado na aprovação das pessoas que também estão se comportando de uma maneira errada. E tudo continua num ciclo vicioso, tá? Num ciclo vicioso, tá? A gente se apega às aprovações de todos como forma de nos sustentarmos. Precisamos do elogio, do status, de sermos sempre aprovados por todos em nossos comportamentos e atitudes, e com isso a gente vive preso nas nossas mentes, para alimentar e satisfazer esses apegos comportamentais, a necessidade de aprovação coletiva e vícios comportamentais que não são modificados e precisam para que novos comportamentos corretos apareçam, tá bom? Então é o seguinte, existem apegos tão grandes a padrões comportamentais que muitas vezes eles se tornam desajustes mentais que necessitam de auxílios médicos para que a gente aprenda a desapegar de coisas que fazem mal. Precisamos de alguém para dizer que somos capazes, de mudar, né? Que não podemos ser dominados por vícios, sejam eles de ordem física, como as drogas, ou vícios de ordem mental, compulsões em determinados comportamentos. Tem gente que está acostumada a ficar gritando um com o outro, é um comportamento ruim. Gritar numa vez para se impor já não é muito correto, mas vai lá, agora gritar toda vez, né? Ah, mas eu aprendi a me defender gritando porque os outros batiam em mim quando eu era criança. Legal, já aprendeu, não precisa gritar mais. Dando um exemplo
bem simples, tá bom? Então, o tipo de apego comportamental que muitas vezes não é detectado de forma imediata e, portanto, não é visto como forma negativa. A pessoa fala bastante, mas fala bastante porque ela incomoda os outros. Não, porque ela era tímida e desenvolveu o hábito de falar bastante. Talvez como eu esteja falando aqui na palestra com vocês, está aqui um tímido palestrando e tagarelando, né, gente? Dado momento, isso pode ser nocivo, tá? Então, esses comportamentos, eles geram efeitos negativos no longo prazo. Ninguém se beneficia em falar pouco, ninguém se beneficia em ficar falando muito eternamente também, tá? Comedimento, sempre, gente. E aí, vamos lá. E tem uma última forma de apego, que a gente falou, então, recapitulando, o apego material, e aí envolve posses físicas e pessoas, né? Uma novidade, talvez, para muita gente. O apego a comportamentos, né? Que podem ter sido, em algum momento, necessários, mas para a evolução, os comportamentos têm que evoluir também. E a última forma de apego que a gente vai tratar aqui, que é uma das mais difíceis de trabalhar, é em relação ao passado, gente. O apego ao passado, coisas boas e coisas ruins, mas apegar-se ao passado não é bom, não. É diferente de ter boas memórias, ninguém vai ficar suprimido de nascer, tá bom? Mas o apego ao passado é um apego complicadíssimo. A pessoa ao passado, ela se torna saudosista ao extremo, recordando momentos difíceis, ou felizes, ou difíceis que poderiam ter sido felizes, trazendo para sempre, para o presente, de forma recorrente, né? Para sempre. É um eterno vira e mexe, sabe? Toda hora o passado está no presente, balizando o presente da pessoa. É muito maluco isso. É uma coisa que não existe mais, que a sua memória passa a se fazer presente na cabeça do saudosista ou na pessoa que se apega ao passado. E o cara tenta fazer o presente dele dar certo com coisas que lá atrás podem ter dado ou não deram certo. É muito maluco isso, mas todo mundo faz em maior ou menor escala. Vamos botar da seguinte forma, assim, para ficar bem claro. Né? O passado tentando se fazer presente no presente para fazer com que o futuro dê certo. Tá tudo errado, gente. Passado é passado, presente é presente, futuro é futuro. Estão interligados? Estão, mas se você só se apegar ao que está lá atrás, não vai dar certo. Nem o teu presente, nem o teu futuro, tá bom? É muito maluco isso, né? A gente tenta se acorrentar, na realidade a gente não tenta, a gente passa a se acorrentar a situações passadas e isso faz com que não consigamos... Tem um cachorrinho passando aqui, desculpa pessoal, e estar acorrentado ao passado faz com que a gente não consiga seguir adiante. Faz sentido, né? Você precisa avançar e você não consegue avançar porque você está preso ao passado. Ah, mas poxa, eu vivi tantas coisas boas. Legal, legal, mas só não se prenda a elas. Valorize as boas memórias, não tem nada de errado com isso. Aquela pessoa que já se foi, aquela casa que você não mora mais, a infância, não tem nada de errado, ninguém está falando isso. Está falando para você não se apegar a isso. Porque a pessoa se apega ao passado como se o presente não fosse nem bom como fosse o passado, e o futuro, se não for igual ao passado, não vai ser bom também. Dá para perceber isso? Esse apego ao passado é muito ruim. Tá bom? Todo mundo já vivenciou isso, vivencia ou vai vivenciar isso aí. Tá bom? O que acontece? Isso dá porque o cérebro da gente, ele atua como um tradutor do pensamento do nosso espírito, da nossa consciência. Tá? O nosso cérebro, ele não entende muito bem que essas situações já ocorreram e desencadeia reações no organismo, né? Gerando doenças corporais e até psíquicas, tá? Via de regra pela frustração, né? Permanente às nossas vidas e que não podemos vivenciar no presente novamente algo que só pertence ao passado. A trazer isso, o cérebro da gente não opera numa frequência legal, gente. Tá bom? Qual que é a forma para se desapegar do passado? É seguir adiante. Simples assim. Como seguir adiante? A gente tem que seguir. Lá atrás eu não falei que se a gente fica sentado esperando que as coisas aconteçam, a gente tem a eternidade, pode passar o resto da vida aqui, dessa vida encarnada e da eternidade parado.
livre-arbítrio propicia isso. Mas se a doutrina espírita pressupõe na evolução constante, ficar preso ao passado talvez seja o pior dos apegos, né? O pior dos apegos, que a gente não entende que, por mais que as coisas tenham sido boas, elas têm que seguir adiante. Outras coisas boas virão, ainda melhores. Coisas ruins também virão, ainda piores, mas virão. Não tem como escapar disso aí. Tá? Se a gente se esforçar direitinho e entender, souber diferenciar e souber que a vida da gente, como diz a mãe Cambina, né, que é um caminho de rosas, né? A vida da gente é um caminho de rosas. Legal. Só que rosas têm pétalas e têm espinhos. Tá bom? Então, uma hora você vai pisar em pétalas, outra hora você vai pisar em espinhos, às vezes vai pisar um pouco mais no outro, mas esse é o nosso caminho. Não adianta ficar pegado ao passado achando que as coisas boas têm que se repetir daquela forma. Coisas ainda melhores virão. Para terminar com uma mensagem bastante positiva. Não se apeguem ao passado, não nos apeguemos, que eu não estou isento, ninguém aqui do grupo está isento de estar apegado em maior ou menor escala a boas memórias, a bons momentos. Mas com certeza, ficar parado preso a esses impede que novas coisas boas venham. Ficar preso a comportamentos atuais impede que novos comportamentos melhores venham, para que coisas melhores venham. Gente, a vida é evolução. Apego não é uma palavra positiva. Eu espero que isso tenha ficado claro nessa palestra. Tá bom? Apego não é uma palavra positiva. Eu sou tão apegado ao meu filho. Não fale isso. Fale que você ama o seu filho. Eu sou tão apegado à minha casa. Não. Você ama a sua casa. Você gosta da sua casa. Você gosta da sua casa. Eu sou tão apegado a esses comportamentos. Ninguém fala, não, eu sou tão apegado a comportamentos bons. A relação ao comportamento é sempre negativa. Tá? Então, desapeguem das coisas. Tá? Amem mais e se desapeguem. Amar e se apegar são coisas que não são complementares. Tá bom? Vamos falando aqui, gente, para a gente não fazer disso aqui uma palestra de uma hora. O pessoal vai me matar depois. Né? Então, a gente deve se considerar responsável pelas nossas evoluções, conduzindo nosso pensamento para o agora, corrigindo as imperfeições e aplicando e aprimorando as virtudes no hoje e no agora, tá bom? A vida é cíclica. Quando uma porta fecha, outra abre e assim por diante. Vamos pensar sempre dessa forma. Tudo que chega é bom e tudo que parte também é bom, tá bom? Mesmo que o que tenha partido é uma coisa boa, tenha sido uma coisa boa. Tudo que chega é bom e tudo que parte também é. Vou repetir mais uma vez. Tudo que chega é bom e tudo que parte também é. Tá? É a dança da vida, dança da forma que ela se apresentar. Sem apego, resistência, não se apavore com doenças. Tá? Doenças são despertadores para a vida. Elas têm a missão de nos acordar. Muitas vezes, a pessoa só acorda para a vida diante de um quadro de doença. De outra forma, a gente se permanece distraído, né, com as seduções do mundo material, etc. e tal, e não se volta para o corpo. Na hora que a pessoa está doente, está acamada, está numa UTI, está esperando um transplante, tá? Sem fazer alusão às nossas pequenas baixas hoje do grupo, mas na hora que uma pessoa para num hospital, numa mesa de operação, todas as coisas materiais são secundárias. Pode ser até que depois da operação ele volte a se apegar. Tá? Mas as doenças, elas têm essa função também. Não estou falando que a pessoa precisa, obrigado, senhor, por uma doença, mas calma. Saiba ver o aspecto positivo também. Tá bom? Pessoal, o universo, ele mandou a gente para cá para coisas muito mais importantes que comer, dormir, pagar contas. Tá bom? Gente, viver não é só pagar boleto. Ok? Muita gente acha que viver é pagar boleto e pagando boleto vai se obter os bens materiais e com os bens materiais vai se conquistar pessoas que vão ser atraídas pelos bens materiais e isso gera um ciclo de comportamento. Está tudo errado, gente. Está tudo errado. Está tudo errado. Não pode ser só pagar boleto para adquirir bem material, para conseguir as pessoas que você quer, o homem e a mulher que você quer e para depois desenvolver os comportamentos nocivos. Tá bom? Vamos se voltar um pouquinho mais para dentro aqui. Tá? A gente veio aqui para realizar o que tem de divino na gente. Tá? Não somos todos criados à imagem e semelhança de Deus? Somos, né? A gente acredita nisso.
Quem não acredita aqui não entendeu muito bem a coisa. Somos todos uma centelhazinha divina. E eu não acredito que Deus tenha um super carro possante, mora numa mansão revestida de ouro e que o objetivo de Deus seja atrair uma deusa linda. Não pode ser isso. Estou falando de brincadeira aqui, mas não pode ser isso. Se Deus não é assim, a gente acredita que ele não seja, por que a gente vai buscar só isso? Tá? Vamos lá, gente. Para terminar aqui. Toda inércia é um desserviço à obra divina. Tem um mundo a ser transformado e o seu papel aqui, encarnado na Terra, é contribuir para deixá-lo melhor do que você encontrou. Beleza? Recursos para isso você tem. Só falta vontade de servir ao Criador e a si próprio, como você é participação. Dê-se a utilidade ao mundo. Menos apego, mais amor. Tá bom? Legal? Menos apego, mais amor. Se der para se livrar do apego, se desapegar de vez do apego, ótimo. Ok? Temos recursos para isso. Vamos falar um negócio rapidinho aqui, pessoal. A morte é uma libertação para quem viveu sabendo se libertar dos apegos. Mas também a morte é uma escravização para quem viveu se escravizando, para quem viveu apegado. Tá bom? O apego que você tem à sua casa, às suas pessoas queridas, ao seu emprego, aos seus comportamentos, vai te escravizar, quando você daqui partir. E o seu desapego vai te ajudar muito, até a encontrar aquelas pessoas que você nem se lembra ou que você quer encontrar algum dia. Tá bom? Dizem os grandes sábios da humanidade que o homem deve se libertar de toda forma de apego, pois a dependência sobre alguma coisa nos torna vulneráveis às contingências do mundo. Gostei dessa frase, tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu queria só finalizar um negócio que eu disse lá em cima, que é sobre o ciúme. Tá bom? Que tem gente que acha que é um sentimento inocente. Para a gente finalizar, eu prometo para vocês. O que é o ciúme? É um apego desordenado, desmedido a uma pessoa, a uma situação ou a um objeto. Ou seja, você não se apega, você não tem ciúme só de uma pessoa, você pode ter ciúme do carro novinho que você comprou e que a esposa pegou e foi lá e raspou, ou que o filho foi lá e raspou. Aí você vai lá e solta os cachorros em cima dele. Você pode se apegar a um comportamento, ter um comportamento de ciúme com relação ao comportamento, a uma pessoa ou a um objeto. Tá bom? Falta de liberdade interior talvez seja um dos maiores dissabores da nossa vida. Que a partir do momento que a gente é livre, a gente começa a se interpretar e olhar para si mesmo com devido respeito e com devido amor, puxando o gancho lá que eu falei no comecinho do amor próprio. E fazendo isso, você também olha para o outro também, permitindo que ele tenha a mesma liberdade que você quer ter e que você conseguiu. Porque quem é livre faz questão de provocar liberdade em quem você ama, não em quem você se apega. Quando chega essa liberdade, você começa a dispensar os pesos da vida que fazem questão de levar a gente para baixo. Tá? É impressionante como a gente é pouco inteligente na vida. A gente leva fardos imensos que não nos trazem nenhum bem, que só atrasam a nossa evolução, e nós levamos esses fardos sem precisar levar esses fardos. Tá? Esses fardos eles vêm através do apego, e se livrar dos fardos da vida vem através do desapego. Tá? Uma mensagem do plano espiritual aqui, eu vou ler a frase: se livrem de tudo que os acorrentam, para que novos ciclos surjam, e para que eles venham limpos e leves. Porque muitas vezes a gente ouve a seguinte pergunta, todo mundo ouve: por que a minha vida não vai para frente? Por que a minha vida não vai para frente? E a resposta é uma outra pergunta. Será que vocês não estão se permitindo e não estão se dando espaço para isso? Nada novo na nossa vida a gente entra tendo um espaço ocupado. Se você precisa de novas roupas e o seu guarda-roupa está cheio, passa as roupas antigas para frente, se desapegue. Tá bom? Isso vale para coisas materiais e para benesses espirituais, para a melhora da vida. O apego a comportamentos
o apego a vícios, o apego a bens materiais, faz com que novos bens materiais melhores não venham, com que novas pessoas não entrem nas nossas vidas, com que novos empregos não entrem nas nossas vidas. E faz, principalmente, que a gente permaneça estagnado no nível evolutivo, sem avançar um degrau daqui a gente partir. Tudo bem? É isso.